Você acredita que a censura é um recurso que ficou no passado? Na história do Brasil, a censura teve uma forma fundante de se apresentar a partir do momento que o rei de Portugal, ainda no momento da exploração colonial, se preocupou em administrar politicamente a colônia. Então, entre 1642 e 1704, mesmo em Portugal, há uma lei censória para o fechamento de todas as imprensas sob a justificativa da pouca verdade de muitas e mau estilo de todas elas. Isso é como está nos documentos assim, da coroa. Assim, para o Brasil, a coroa emite vários decretos restritivos, entre outros, aquele que acaba proibindo exatamente todas as impressões sem autorização ou ordem de uma mesa censória no Brasil. A imprensa, nesse arranjo, fica somente sobre a responsabilidade dos portugueses, de modo que se espera com isso menos circulação de ideias e, consequentemente, menos questionamento dos atos da coroa forçosamente desiguais naquele contexto. Como se pode perceber, a manutenção das posições, tanto de poder político, status e mesmo fatores econômicos, se implicam nas escolhas por parte dos governos de efetuarem determinadas modalidades e de interditos de censura. Muito embora no Brasil, nessa história recente que a gente tem mais acesso, frequentemente sempre se associe a censura ao regime ditatorial entre 1964 e 1985, tendo em vista a expressão abusiva manifesta desses atos discricionários, do qual já falaremos mais a respeito. Mas o regime civil-militar vigente não foi o criador desses mecanismos de silenciamento. Embora os militares tenham instrumentalizado até a exaustão o procedimento de censura a opositores políticos e mesmo aqueles considerados inimigos morais do governo, eles se escudavam em um conjunto de regras restritivas herdadas de governos autoritários anteriores a eles mesmos, como o período ditatorial do Getúlio Vargas e mesmo atos assinados sob a égide do democraticamente eleito Eurico Gaspar Dutra. Mais corretamente, nós poderíamos falar de um processo de institucionalização da censura ocorrida durante todo o século XX e compartilhado por diferentes fases e governos. A chamada Era Vargas, que durou cerca de 17 anos, apoiada por setores militares, produziu consistentemente uma série de decretos com teor censório. Após 1935, depois de sérios embates com as suas oposições, Getúlio Vargas edita uma chamada Lei de Segurança Nacional, que ensejaria inúmeras perseguições políticas. Essa lei tem desdobramentos políticos imediatos sobre o controle de informações e sobre os inimigos políticos que se almejam naquele momento, bem como produz a necessidade de controle sobre o que se diz na mídia da época. Então, assim, nessa esteira, o governo brasileiro criou vários dispositivos censórios que estavam alinhados com o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e cuidava ciosamente para a elaboração dos discursos elogiosos ao regime ditatorial, imposto após 1937. Esse mesmo DIP, esse mesmo órgão, também enviava homens às redações dos jornais, das revistas, para fiscalização de conteúdos que seriam divulgados para a população de modo amplo. Então, assim, sempre visando o controle e a manipulação dessas pessoas. Seguindo em frente, veremos que alguns atos de Estados presentes em nossa documentação oficial pode dar um parâmetro dessa escalada de restrições que tem seu ápice o regime discricionário implantado a partir de 1964, o regime militar. Então, assim, veja-se, por exemplo, a Lei de Imprensa número 5.250, de fevereiro de 67, a invasão das redações dos jornais após o dia 14 de dezembro de 68, logo após a decretação do chamado Ato Institucional número 5, AI-5. A retomada de reformas da Lei de Segurança Nacional em março de 69, com o decreto número 510, que teria inúmeras retomadas e repercussões. Ainda a instauração da chamada censura prévia sob o Garrasta Azul Médici no decreto-lei 1077, em janeiro de 1970. Além desses dispostos em lei, e mesmo em função delas, ocorreram inúmeros atos contra jornais, revistas, veículos de comunicação e de rádio, televisão. Houveram inclusive escutas telefônicas sendo realizadas de modo corriqueiro pelos órgãos policiais, com fins de realização de filtros de informação censória a determinados indivíduos considerados enquadráveis
sob essa Lei de Segurança Nacional. Haviam ainda, por parte das autoridades, bilhetinhos realizando a proibição de divulgação de matérias específicas, mesmo quando não se relacionava à luta contra inimigos políticos diretos, como, por exemplo, a proibição da publicação para a população sobre os surtos de meningite e de suicídios ocorridos nos quartéis nos anos entre 1971 e 72, pois a divulgação desses assuntos eram considerados sensíveis à imagem do governo. Em nenhum desses casos, a censura ou a manipulação da opinião pública se constataram efeitos benéficos para a população e para a sociedade brasileira de modo geral em questão. Já ao contrário pode ser dito. Sujeitos puderam ser perseguidos, injustamente, pessoas se contaminaram com meningite, a repressão e a tortura de pessoas pôde ser ocultada e vários outros danos sociais puderam ser verificados e podem ainda ao se olhar adequadamente para os nossos documentos do passado. Um dos resultados duradouros da existência da censura naqueles anos e da forma como se estruturou sob as ordens militares foi a chamada autocensura. O que é isso? É a censura de classes artísticas ou dos veículos de comunicação e mesmo sobre grupos de dissidentes que se embatiam de modo autofágico, em processo de delação dos companheiros políticos. O século XX, portanto, que se inicia sobre uma república instaurada sob o tacão militar no Brasil, não fez o caminho de abrandamento do autoritarismo, e sim o contrário. E percebe-se isso quando começamos a analisar a escalada das ações censórias ao longo do século que viria a controlar ou domesticar a opinião pública. Tudo isso mostra como a nossa profunda tradição autoritária se mantém pouco alterada de lá para cá. E da próxima vez que você escutar um cala a boca, independentemente de você estar com a razão ou não da questão que vocês estão debatendo, questionando, pode começar a se pensar ou se questionar sobre os motivos que levaram a esse tipo de uso retórico, do cala a boca. Que estado desigual de hierarquias quer se manter com isso? Ou se não, que ganhos sociais, políticos se espera com isso, Observe-se que o negacionismo, ou supressão, e mesmo manipulação de informação, tão presente nos dias de hoje, nesse início do século XXI, não se confundem com a censura, mas com certeza brotam do mesmo desejo centralizador de poder autoritário do fundo de nossa cultura dita tão cordial e alegre. Mas isso pode ser o ponto de uma outra conversa.